Se você chegou até este conteúdo, não foi por distração nem por acaso. Há pessoas que estão desistindo exatamente no ponto mais perigoso da caminhada espiritual. O momento em que a promessa já foi liberada, mas ainda não se tornou visível. O tempo do advento não fala de ausência de Deus, fala de um Deus que se aproxima em silêncio, testando a firmeza do coração. A Escritura não diz para acelerar, nem para fugir, nem para exigir respostas. Ela diz para permanecer. A maioria falha aqui. Poucos entendem que a espera é o último filtro antes do cumprimento. Neste vídeo, você vai compreender por que a paciência é a evidência mais clara de fé madura, por que a murmuração pode fechar portas que já estavam abertas, e por que muitos perdem tudo a poucos passos da colheita. Ao longo desta mensagem, será revelado como Deus trabalha, enquanto você sente que nada acontece. Por que o silêncio antecede os maiores movimentos do céu, e o que significa na prática viver o advento como um tempo decisivo e não simbólico. Se você sente cansaço, inquietação ou vontade de desistir, isso não é sinal de fracasso, é sinal de proximidade. A palavra é clara. A vinda do Senhor está próxima. A pergunta que atravessa este vídeo não é quando ele vem, mas quem ainda estará de pé quando ele chegar. A espera que prova quem realmente confia não acontece quando tudo está confortável, mas quando o coração começa a duvidar do tempo de Deus. A paciência mencionada em Tiago não é uma virtude decorativa, é um critério espiritual. Deus não mede a fé apenas pelo que alguém crê, mas pelo quanto essa crença permanece firme quando não há sinais visíveis. Muitos dizem confiar, mas só enquanto o controle ainda está em suas mãos. Quando o céu silencia, a ansiedade revela quem confia em Deus e quem confiava apenas no resultado. O advento expõe essa verdade de forma implacável. Não se trata apenas de esperar o nascimento de Cristo, mas de permitir que ele nasça em um coração que não exige, não negocia e não impõe prazos. A paciência é o lugar onde o orgulho é confrontado e onde a fé deixa de ser discurso para se tornar entrega real. Quem abandona a espera tenta ocupar o lugar de Deus, decide agir por conta própria e chama isso de solução. A Escritura mostra que os maiores fracassos espirituais aconteceram quando alguém se adiantou ao tempo divino. A promessa não falha, mas quem não suporta esperar se afasta dela. Neste ponto do advento, Deus não pergunta se você acredita na promessa. Ele observa se você permanece mesmo sem provas. A paciência não acelera o milagre, mas protege o coração até que ele chegue. Quem entende isso não desiste, não se compara e não murmura. Permanece. E é essa permanência que separa quem apenas começa de quem realmente recebe. O perigo invisível de murmurar durante o advento é que a murmuração quase nunca parece grave para quem a pratica. Ela se disfarça de desabafo, de cansaço legítimo, de reclamação silenciosa que parece não ferir ninguém. No entanto, Tiago é direto ao alertar que a murmuração não é apenas um comportamento emocional, mas um posicionamento espiritual. Murmurar é julgar o tempo de Deus como injusto, é declarar com a boca aquilo que o coração ainda não conseguiu confiar. Durante o advento, esse risco se intensifica porque a espera prolongada pressiona a alma e expõe o que estava escondido. A murmuração não nasce do sofrimento em si, mas da comparação. Surge quando alguém olha para o lado, observa o caminho do outro e começa a medir Deus por resultados visíveis. Esse é o momento em que a promessa começa a ser corroída por dentro. A Escritura mostra que a murmuração não impede Deus de agir por falta de poder, mas interrompe a comunhão necessária para sustentar quem receberia a promessa. Quem murmura transfere a esperança do céu para as circunstâncias, e ao fazer isso, perde a sensibilidade espiritual. O advento convida ao silêncio interior, não ao silêncio vazio, mas ao silêncio confiante. Cada palavra dita contra o tempo de Deus enfraquece a vigilância do coração. Tiago alerta, porque sabe que muitos não perderão a promessa por pecado escandaloso, mas por desgaste interno.
A murmuração cria um ambiente onde a fé se cansa antes do cumprimento. Permanecer sem murmurar é um ato de resistência espiritual. É escolher confiar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Quem aprende a guardar a boca, aprende também a guardar o coração. E quem guarda o coração, permanece apto a reconhecer a visita do Senhor quando ele se aproxima. O agricultor citado por Tiago não é um exemplo poético. É um confronto direto com a impaciência humana. O agricultor entende algo que muitos esquecem na vida espiritual. Existem processos que não respondem à ansiedade. Ele não força a terra, não desenterra a semente para verificar se está funcionando e não tenta antecipar a colheita. Ele respeita o tempo invisível, porque sabe que mexer no processo destrói o resultado. Deus escolhe essa imagem porque ela revela a lógica do reino. Enquanto o agricultor espera, algo está acontecendo fora do alcance dos olhos. Raízes estão se formando, a terra está sendo preparada e a semente está se transformando. No advento, Deus age da mesma forma. O céu trabalha em profundidade enquanto o coração humano sente apenas demora. Muitos desistem porque confundem invisibilidade com inatividade. O agricultor confia na promessa da colheita, não porque já a vê, mas porque conhece a fidelidade do processo. Forçar o tempo de Deus é como arrancar a semente da terra antes que ela se firme. A espera não é um intervalo vazio, é o próprio ambiente onde o milagre amadurece. Tiago escolhe essa imagem para ensinar que a paciência não é fraqueza, é inteligência espiritual. Quem não aceita o ritmo de Deus perde a colheita que já estava sendo preparada. No advento, a pergunta não é se Deus vai agir, mas se você permitirá que o processo se complete. O agricultor não acelera o céu, ele se alinha a ele. Quem aprende isso descansa, permanece e se mantém vigilante, porque sabe que a colheita chega exatamente no tempo certo, nunca antes e nunca depois. O silêncio de Deus costuma ser interpretado como ausência, mas na lógica espiritual, ele quase sempre indica proximidade. Quando Deus está distante, ele corrige, alerta, chama a atenção. Quando está perto, ele observa. O advento revela essa dinâmica de forma profunda, porque é o tempo em que o céu se move sem fazer ruído. Tiago fala de uma vinda próxima não como ameaça, mas como realidade que já se aproxima, e essa proximidade exige firmeza interior. Deus silencia quando o coração precisa amadurecer, sem depender de sinais. É nesse ponto que muitos se perdem, porque foram treinados a reconhecer Deus apenas no extraordinário. O silêncio desmonta essa dependência. Ele força a fé a se apoiar não no que sente, mas no que foi prometido. O maior engano espiritual é achar que Deus se afasta quando cala. Na verdade, ele se aproxima para ver se o coração permanece estável sem estímulos. O silêncio é um espaço de purificação da intenção. Quem continua fiel quando não recebe respostas, demonstra que ama a Deus pelo que Ele é, não pelo que entrega. No advento, esse silêncio ganha peso porque anuncia algo grande. Antes de grandes intervenções, Deus recolhe a voz para fortalecer a estrutura interna de quem vai receber. Muitos pedem sinais, mas o silêncio já é o sinal. Ele revela que o processo entrou em fase decisiva. Tiago chama a paciência porque sabe que o maior risco não está na espera longa, mas na interpretação errada do silêncio. Quem entende esse tempo não se desespera, não se antecipa e não abandona a vigilância. Permanece firme porque sabe que Deus não trabalha com atraso, trabalha com profundidade. E quanto mais próximo Ele está, mais silencioso se torna, para que apenas os atentos percebam sua chegada. O advento não é um intervalo simbólico no calendário religioso. É um tempo em que o céu observa atentamente quem permanece quando nada parece acontecer. Este período revela algo que passa despercebido para muitos. Deus não prepara apenas o evento, Ele prepara as pessoas que irão vivê-lo. A proximidade da vinda do Senhor não exige pressa exterior, exige firmeza interior. Tiago fala de uma paciência que sustenta, não de uma espera vazia. Permanecer no advento é resistir à tentação de transformar o tempo em cobrança.
É aceitar que nem toda preparação é visível e que a maior parte do trabalho de Deus acontece no oculto. O coração que permanece sem desistir passa por um refinamento silencioso. Expectativas são alinhadas, motivações são purificadas, e a fé deixa de ser reativa para se tornar estável. Muitos atravessam o advento apenas contando dias, poucos o atravessam sendo transformados. Deus observa quem continua vigilante sem precisar de confirmação constante. Permanecer é um ato ativo, exige disciplina interior, controle da ansiedade e confiança profunda. Quem permanece não força respostas, não cria atalhos e não se distrai com soluções imediatas. O advento separa os que apenas esperam resultados dos que estão dispostos a serem preparados. A vinda do Senhor se aproxima, mas nem todos suportam essa proximidade. Permanecer é permitir que Deus ajuste o coração para que ele reconheça sua presença quando ela se manifestar. Quem não foge da espera se torna sensível ao tempo de Deus. E quem atravessa o advento permanecendo, não apenas celebra a vinda do Senhor, mas está pronto para recebê-lo de verdade. A vinda do Senhor costuma ser apresentada como algo que provoca medo, mas Tiago a coloca como fonte de esperança para quem está cansado de esperar. Quando ele afirma que o Senhor está próximo, não está anunciando ameaça, está oferecendo consolo. O advento resgata essa verdade esquecida. A proximidade de Deus não pesa sobre quem permanece fiel, ela sustenta. O medo nasce quando a consciência está dividida, quando o coração vive em constante negociação com o tempo e com a própria vontade. Para quem permanece, a vinda do Senhor é alívio, não pressão. É descanso para quem suportou o processo sem abandonar a confiança. Muitos temem porque associam a vinda de Deus à perda de controle, e de fato é isso que acontece. Mas perder o controle não é perder proteção. É deixar de carregar um peso que nunca deveria ter sido humano. O advento ensina que esperar não é ficar paralisado, é alinhar o coração à esperança certa. Tiago escreve para comunidades cansadas, perseguidas e desgastadas, não para pessoas confortáveis. Ele fala de proximidade para reacender a perseverança. A esperança cristã não é fuga do presente, é força para atravessá-lo. Quem espera o Senhor com paciência não teme sua chegada, anseia por ela. Essa expectativa transforma a dor em resistência e o cansaço em permanência. O advento corrige a visão distorcida de um Deus que chega para cobrar e revela um Deus que se aproxima para sustentar. Quem entende isso, deixa de viver em alerta defensivo e passa a viver em vigilância confiante. A vinda do Senhor não surpreende quem permanece. Ela confirma tudo aquilo que foi vivido no silêncio da espera. A pressa nunca nasce da fé. Ela nasce do medo de perder o controle. Quando o coração se apressa, ele revela mais sobre suas inseguranças do que sobre suas necessidades. No contexto do advento, a pressa é um sinal claro de desalinhamento interior. Tiago chama a paciência porque sabe que a impaciência tenta resolver no plano humano aquilo que só pode amadurecer no tempo de Deus. A pressa cria decisões precipitadas, escolhas mal discernidas e rupturas que poderiam ser evitadas com permanência. Quem se apressa não espera confirmação, cria justificativas. A Escritura mostra repetidamente que agir antes do tempo gera consequências que se arrastam por anos. A pressa promete alívio imediato, mas cobra um preço alto depois. No advento, ela se torna ainda mais perigosa porque compete diretamente com a vigilância. Enquanto a vigilância observa, a pressa reage. Enquanto a vigilância sustenta, a pressa desgasta. A ansiedade tenta ocupar o espaço que deveria ser preenchido pela confiança. Deus não trabalha sob pressão humana, e quando alguém tenta impor ritmo ao céu, acaba se afastando do fluxo da graça. A pressa revela dificuldade em confiar no invisível. O advento confronta essa postura ao lembrar que Deus já está em movimento, mesmo que você não perceba. A paciência não atrasa a promessa, protege o coração até que ela se manifeste. Quem aprende a desacelerar interiormente, descobre que Deus não precisa ser apressado, apenas esperado. E quem abandona a pressa, aprende a reconhecer os sinais de Deus
antes que eles se tornem evidentes para todos. Existe um momento em que a promessa deixa de estar apenas no plano da intenção e entra em movimento, mesmo que nada ainda tenha mudado externamente. Esse é o ponto mais sensível da caminhada espiritual, porque exige confiança sem confirmação. Tiago afirma que a vinda do Senhor está próxima, não como algo distante, mas como realidade em curso. Deus não começa a agir quando o resultado aparece. Ele começa muito antes, em camadas que não podem ser medidas. O Advento ensina a discernir esse tempo. Muitos desistem porque interpretam a ausência de sinais como ausência de ação. Na verdade, quando Deus começa a mover a promessa, Ele retira os apoios visíveis para fortalecer a fé. O coração passa a ser o principal campo de batalha. Dúvidas surgem, o cansaço aumenta e a tentação de abandonar o processo se intensifica. Isso não é retrocesso, é transição. A promessa em movimento exige um coração estável, porque o que está prestes a chegar não pode ser sustentado por uma fé instável. Deus prepara o interior antes de permitir que o exterior se transforme. O Advento revela que a proximidade do cumprimento não é marcada por sinais espetaculares, mas por uma exigência maior de permanência. Quem atravessa esse tempo sem desistir, desenvolve sensibilidade espiritual. Aprende a reconhecer a ação de Deus mesmo quando ela ainda não se tornou visível. A promessa não precisa ser forçada, apenas sustentada com fidelidade. Quem entende que algo já está em movimento, não se desespera, não acelera e não se dispersa. Permanece atento porque sabe que o céu já iniciou aquilo que, no tempo certo, se tornará evidente. Há um ponto na caminhada espiritual em que desistir parece mais fácil do que permanecer, e é exatamente nesse ponto que a maioria se perde. O Advento conduz o coração até essa fronteira silenciosa, onde não há sinais claros, não há garantias visíveis e não há atalhos seguros. Tiago não escreve para quem está confortável, escreve para quem está cansado, pressionado e tentado a abandonar a espera. A vinda do Senhor está próxima, e essa proximidade não exige esforço exterior, exige fidelidade interior. Permanecer não é resistir por teimosia, é confiar mesmo quando a vontade de desistir se apresenta como alívio. Quem atravessa esse tempo sem romper a confiança descobre que a espera não foi um atraso, foi uma preparação. Nada do que foi vivido no silêncio foi desperdiçado. Cada momento de paciência, cada decisão de não murmurar, cada escolha de permanecer alinhado ao tempo de Deus, construiu um coração capaz de reconhecer sua chegada. O Advento não termina apenas com uma celebração, termina com uma revelação interior. Quem permaneceu entende que Deus sempre esteve próximo, mesmo quando parecia distante. E é por isso que a palavra insiste: sede pacientes. Não porque seja fácil, mas porque é exatamente essa paciência que mantém o coração de pé até que aquilo que foi prometido se manifeste. Aqui não termina a espera, ela se transforma em vigilância confiante. Quem chegou até este ponto não perdeu tempo, foi preparado.